just too good to be true. Can't take my eyes off you. You'll be A like trajetória de toda a sua construção começou com o Barão de Iguapé pedindo autorização a Dom Pedro I para construir um monumento que homenageasse a independência do Brasil. Porém, por conta da falta de recursos, a obra ficou parada por muitos anos. Após muitos debates, ficou decidido que o arquiteto Tommaso Gaudêncio Bezzi seria responsável pelo desenvolvimento do projeto de construção do museu, que teve sua construção começada em 1885, onde demorou 6 anos para ser completado. Ainda incompleto, foi declarado propriedade do Estado, sendo aberto ao público em 1895 com o Museu Paulista. Em 1909, o paisagista Arsênio Putemans criou os jardins à frente da construção, tentando replicar em proporções menores os jardins do Palácio de Versalhes. O Museu Paulista, popularmente conhecido como Museu do Ipiranga, é um dos museus mais importantes da cidade de São Paulo. Integrado à USP, é o museu público mais antigo da cidade e está localizado no Parque da Independência, no Monumento Edifício. O museu foi inaugurado em 7 de setembro de 1895 como Museu de História Natural e marco representativo da independência, da história do Brasil e paulista. Seu primeiro núcleo de acervo foi a coleção do Coronel Joaquim Sertório. Atualmente, o Museu Paulista possui um acervo de mais de 125 mil unidades entre objetos, documentação textual, mobiliário e obras de arte, de extrema importância para o Brasil, principalmente relacionados à independência ou ao período histórico. A proclamação da independência no Riacho do Ipiranga teve pouca repercussão na imprensa carioca, mas, em setembro de 1823, na Assembleia Constituinte, os membros do governo da província de São Paulo iniciaram as discussões sobre a possível construção de um monumento em memória ao Grito de Independência. Em 1826, o Parlamento aprovou a introdução do 7 de setembro na categoria de festividade nacional, e então o debate para a demarcação da data foi crescendo, mas de forma muito conturbada. Assim, em meio a muitos debates e desencontros políticos, o Museu do Ipiranga veio para demarcar definitivamente o lugar de proclamação da independência do Brasil. O Museu Paulista é uma instituição científica, cultural e educacional com atuação no campo da história e cujas atividades têm como referência permanente um acervo. É integrado à USP desde 1963 e exerce pesquisa, ensino e extensão. O Plano Diretor de 1990 definiu como área de especialidade institucional a história da cultura material. Neste campo estabeleceu 3 linhas de pesquisa: cotidiano e sociedade, universo do trabalho, história do imaginário, em função das quais têm sido ampliados e reorientados os acervos e as exposições do museu. No período do centenário da independência, formaram novos projetos com destaque na história de São Paulo, tendo reformas na decoração interna do museu, com artes representando a história do Brasil no saguão, escadaria e salão nobre. A Casa do Grito é uma edificação de importante relevância histórica, compondo a cultura material da cidade de São Paulo. O imóvel está relacionado ao marco da Proclamação da Independência Brasileira ocorrida em 1822. A Casa do Grito tem sido motivo de pesquisa sistemática sobre seu valor histórico, como técnica construtiva, a fim de desvinculá-la do cenário da Proclamação da Independência ocorrida em 1822. Seu nome deve-se à associação com o quadro de Pedro Américo, intitulado Independência ou Morte, onde é retratada uma casa com características semelhantes. No entanto, o documento mais antigo referente a esse imóvel é datado de 1844 e consta dos autos do inventário de Guilherme Antônio de Moraes. A casa ficou relegada ao abandono até 1955, quando uma campanha realizada pela Sociedade Geográfica Brasileira e o jornal A Gazeta atribuiu caráter histórico ao imóvel, a partir da constatação da sua técnica construtiva. As obras de restauro, incluindo uma janela falsa, tiveram a intenção de aproximá-la da casa representada na obra de Pedro Américo, no intuito de caracterizá-la com um cenário composto pelo artista.
Em 1958, por iniciativa da gestão municipal, o imóvel foi transformado em Museu do Topeiro, abrigando um cenário característico dessa época, composto por móveis e alfaias adquiridos por meio de compra na região do Vale do Paraíba, ou pela doação de particulares e entidades diversas. Em 1981, a Casa do Grito foi objeto de pesquisas arqueológicas e passou por uma obra de restauro que procurou corrigir os excessos das intervenções anteriormente realizadas. Em 2007 passou por nova etapa de restauro e conservação, tendo sido reinaugurada em 7 de setembro de 2008. O Monumento à Independência do Brasil, também conhecido como Monumento do Ipiranga ou Altar da Pátria, é um conjunto escultórico em granito e bronze pertencente ao Parque da Independência. Localizado no Parque da Independência, às margens do Riacho do Ipiranga, onde Dom Pedro I teria proclamado a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822. Ele foi inaugurado em comemoração ao centenário da independência, em 1922, porém somente concluído após 4 anos. Em 1953, foi iniciada a obra da cripta Imperatriz Leopoldina e depois, em 1972, foram nela depositados os restos mortais de Dom Pedro I e, em 1984, os de Dom Amélia. Em 2000, foi desenhado pelo Departamento do Patrimônio Histórico uma forma de acesso ao interior do monumento onde repousam os restos mortais deles, assim denominando o espaço da Capela Imperial. O monumento foi concebido pelo escultor Ettore Ximenes e pelo arquiteto Manfredo Manfredi, e junto ao monumento temos outras estátuas que nos mostram os momentos de luta pela independência, exemplo, em Confidência Mineira, e participantes do processo de independência, como José Bonifácio. E temos também uma representação do quadro Independência ou Morte do Pedro Américo, que simula o Grito do Ipiranga. Dentro do museu, a escadaria representa o rio Tietê, que foi ponto de partida dos bandeirantes rumo ao interior do país. No corrimão, há as ânforas de cristal. Nas paredes estão estátuas dos heróis bandeirantes como Borba Gato e Anhanguera. No salão principal, há as estátuas de Antônio Raposo Tavares e Fernão Dias. E no centro, a representação de Dom Pedro I. Junto às estátuas existem pinturas representando a participação paulista em diversos momentos da história brasileira. E no teto, há pinturas de paulistas importantes na história do país, como José Bonifácio. As ânforas de cristal do Museu Paulista são uma série de ânforas nas escadarias internas do Museu Paulista que representam características da fauna e flora brasileira. Em seu interior, elas têm cerca de 10 litros de água retirada de um rio que cruza o território brasileiro e contam com suportes de bronze. Alfredo Norfini foi um desenhista, pintor, aquarelista e professor. Ele foi responsável por criar diversas pinturas, em sua maior parte em óleo sobre tela, onde estão presentes principalmente no Museu Paulista. Nasceu em Florença, Itália, no ano de 1867. É possível perceber que na maioria das suas obras são relacionadas ao trabalho escravo, em cenários como fazenda e colheita de café. Dentre algumas delas podemos citar benefício de café pela malhação da vara, carretão para beneficiar café, construção de açude, entre outros. Domenico Falucci foi um pintor italiano. Realizou diversos trabalhos em países da América e da Europa. Ele possui grande parte do seu trabalho fazendo parte do acervo do Museu Paulista, sendo composto principalmente por retratos, como o retrato de Dona Leopoldina de Habsburgo e seus filhos, o retrato de Maria Quitéria de Jesus Medeiros e o retrato de Soror Joana Angeli. Oscar Pereira da Silva foi um pintor, desenhista, decorador, professor brasileiro. Ele é um autor de muitas artes localizadas no Museu Paulista, dentre elas muitos retratos e momentos históricos, como Retrato de Dom Pedro I, Retrato de Joaquim José da Silva Xavier Tiradentes, Retrato de José Bonifácio de Andrada e Silva, Príncipe Regente Dom Pedro e Jorge de Aviles a bordo da fragata União, entre outras. Adrian Henry Vital van Emelen foi um pintor e escultor belga. Tem suas 2 esculturas do bandeirante Francisco de Brito Peixoto expostas no Museu Paulista, além de algumas pinturas históricas dentro do estado de São Paulo e retratos de diversas pessoas destacando suas características e diferenças físicas. Tarsila do Amaral foi uma pintora e desenhista, considerada uma das principais artistas modernistas da América Latina. É uma das figuras centrais da pintura e da primeira fase do movimento modernista no Brasil. Na imagem, temos a obra Retrato de Frei Miguel Arcanjo da Anunciação, pintura de óleo sobre tela.
Antonio Ferrigno foi um pintor italiano, nascido no ano de 1863. Ferrigno teve muita presença no acervo do Museu Paulista, onde foi responsável por diversas obras com material principal de tinta óleo. São perceptíveis que suas pinturas focam nas paisagens. As obras que estão presentes no Museu Paulista foram desenvolvidas no ano de 1903. São elas: Café, o Beneficiamento, o Lavadouro, a Colheita, a Florada e o Terreiro. Henrique Manzo foi um pintor, desenhista, restaurador e cenógrafo brasileiro. Trabalhou principalmente sobre as encomendas do antigo diretor do Museu Paulista. Ele pintou muitas cenas de fazendas, como em Fazenda em Campinas, Fazenda Ipicaba e Fazenda Monte Alegre, e retratos, como o retrato do padre José de Anchieta e o retrato do padre Ângelo Siqueira. Rodolfo Amoedo foi um pintor, desenhista, professor e decorador brasileiro. Foi professor na Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro e considerado um ótimo conhecedor das técnicas artísticas. Dentro de suas obras, apenas duas localizam-se no Museu Paulista: Ciclo do Ouro e Estudo para os Bandeirantes de Juiz de Fora. José Canella Filho, conhecido como Juca Canella ou Zé Canella, foi um pintor, professor e desenhista. Uma de suas obras integra o livro A Cidade Exposição, Comércio e Cosmopolitismo em São Paulo, e é parte integrante do acervo do Museu Paulista. Na imagem, vemos a obra intitulada Cidade de Areias, feita em 1827. Outro pintor muito importante também foi Benedito Calixto de Jesus. Ele foi um dos pintores considerados mais expoentes na pintura brasileira do início do século XX. Conseguiu uma bolsa para aprimorar seus conhecimentos em Paris, e com o decorrer do tempo, Benedito, sob encomenda de Afonso de Scagnoli Taunay, foi responsável por realizar diversas obras para o Museu Paulista também, tendo cenas de São Paulo, paisagens e alguns quadros históricos e religiosos. Ele pintou principalmente fotografias de Militão Augusto de Azevedo, que registra alguns aspectos da cidade. Algumas de suas pinturas são Antigo Pátio da Cadeia de Santos, Cavalhadas em Campinas, Fazenda de Café do Vale do Paraíba, Moagem de Cana e entre outros. As principais características são a presença religiosa, histórica e paisagens. Em 2013, o Museu do Ipiranga precisou ser fechado para reformas urgentes. Cerca de 250 operários trabalham nessa restauração, com aproximadamente 40% de sua execução realizada. No monumento estão sendo executadas higienizações na fachada, recomposição de revestimento, instalações diversas e restauro de ornamentação. Já se teve o início da restauração do Salão Nobre, local em que a tela Independência ou Morte de Pedro Américo está localizada. A previsão de reinauguração do museu é em setembro de 2022, com duração de 30 meses. Os trabalhos de restauração, modernização e ampliação feitos no museu devem custar cerca de 188 milhões. A visita do parque é totalmente gratuita, incluindo o monumento, a Casa do Grito e todo o resto do parque, com exceção ao museu.